já conhecer. O senhor conhece arroz de leite? Conhece arroz de leite? Conhece? Arroz feito com leite, conhece. Aí eu fui na casa do pastor e fica caro. Então, bom dia. Sejam bem-vindos. Então, vamos agradecer ao Senhor. Deus nos abençoa mais uma vez neste momento. E também aqueles que não puderam vir. Que Deus tem propósito em tudo. Né? Ele conhece todas as coisas. E nós estamos aqui. Então vamos agradecer a Ele e vamos depois cantar alguns hinos. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, antes, Senhor, agradecemos a Ti por mais esta noite que nos deste de repouso, de descanso. E acordamos com um novo dia e Tu trouxe nós até aqui e agradecemos por isso, pedimos a Ti que nos abençoe agora, nem somente agora, mas no momento mais íntimo em comunhão contigo, pedindo em favor dos hinos, pedindo em favor do estudo da Tua Palavra. E também, Senhor, nas nossas vidas, que possamos santificá-las mais para Ti, mas dependemos de Ti. Primeiro que tudo, nos sustenta na nossa vida física e a vida espiritual. Pai Santo, agradecemos por tudo isso e pedindo também da família de nossos filhos, onde estão neste momento, cada um deles, que cada um possa, aqueles que foram convertidos, possam estar seguindo os Teus caminhos, pedindo em favor dos irmãos, dos parentes sanguíneos da carne, de todos os lados, dos cônjuges, e pedindo também em favor de toda a população desta cidade de Ubirajara. E os governantes também, a próxima eleição, que Tu esteja dando sabedoria a cada um, e aquele que ocupar a cadeira lá, que possa ter sabedoria para governar. Pai Santo, e tudo isso também agradecemos muito pela salvação em Cristo Jesus, pela vida eterna, pelo pão de cada dia, pelo sustento e os ensinamentos que nós vamos aprendendo, guiado por Ti nas Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus, Senhor, que pedimos e agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos cantar as corrigidores hinos, na mesma página. Primeiro 419, Mãos ao Trabalho, e o segundo 418, que louvam o Senhor também. Fá maior e o 418, Ré maior. O senhor vai cantar. Primeiro 419. Disposição de trabalhar. Mãos ao trabalho.
Mãos ao trabalho, quem tem
17. 416. São 416. Não vou me livrar nada de tudo. Tirar esse também, ó. Tem que falar da música. 3/9 também não vira, não, né? Ah, não. Mi, bemol. Vamos mexer no tom.
música mesmo ensina até os dedos numerados, né? E é para você, Esse hino fala das coisas mais humildes, né? Executar com amor, né? Com fervor. E outra coisa, onde apareceu, está bem. Esses dias eu vinha vindo de Piratininga, lá fora, né? Aqui. Esses dias eu vinha vindo de Piratininga no caminhão, aí eles estavam parando no asfalto, né? E a hora que eu ia chegando assim, o cara parou, né? Eu parei bem no meio da fila, assim. Um sol quente, né? Aí o cidadão que estava parando parou e foi tentar se proteger do sombrinho ali na primeira estrada. Eu olhei assim, tinha uma sacola laranja, que eu tinha catado, eu disse para pegar essa sacola laranja. Eu lembro que você tinha pra ele assim, mostrando pra ele assim. Aí ele veio, né? Aí chegou, volta, né? Mas esse rapaz me agradeceu tanto, vai ficar tão contente, velho, imagina. A hora que eu fui embora, ele mandou uma bandeirinha assim pra mim, Deus te abençoe, ó. Amigo para Mas ficou feliz, É, amém. Não significa nada, né? Você pegar chamar um cara que está trabalhando na hora pelo Estou pedindo uma Manel que olhe, meu favor nosso. O assunto que ele vai trazer hoje ele é um pouco. Mas a Bíblia diz a gente tem que falar, isso a gente fala de casamento. Esse assunto, esse estudo que foi feito no ano passado, então, já está com quase 300 visualizações. Ficaram curiosos com o assunto de casamento, talvez, né? Então, e o assunto agora continua, e é bem complexo, que é na vida de um casal. Eu começo aqui em Mateus, depois no 1 Coríntios 7, né? Nem tanto vocês estão aqui presentes, mas que vão vir depois, muita gente. Né? Pode falar, irmão Antônio. Agora já estão fazendo um plano no cartório que a namorada não pode mudar o seu corpo durante os anos que viver junto. Quer dizer, engordar, etc., cortar cabelo e essas coisas mais. um contrato. Então, irmão Daniel, para a sua oração. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de ti. Te agradecemos por estar aqui reunidos para cultuar o teu nome. Viemos te pedir em favor do pastor, que o Senhor possa usá-lo no nosso meio e continuar usando. E pedimos as tuas bênçãos sobre cada um de nós, especialmente sobre o pastor, e não só ele, mas toda a sua família. Em nome de Jesus que rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Esse assunto aqui nós sabemos, e tem um que não sabe, é diferente. Né? Então vamos ler o versículo 9 e o 10. Vamos começar em Mateus, que nós fomos até o versículo 9 e paramos em tinha iniciado o versículo 10. Vamos ler o versículo 9. O 10, depois vamos em 1 Coríntios 7, para ver, vai ficar um bom tempo por lá. É a Bíblia que diz, o apóstolo Paulo, que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, para saber, como que vai saber, bom, aqui para os casados. Versículo 9 diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Na outra, eu tenho que pedir para o irmão Paulo que ela fala diferente. Pode ler, irmão Paulo, novamente? O 9, versículo 9, de Mateus, capítulo 20, 19. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outras, comete adultério. E o que casar com uma repudiada, comete adultério. Amém. Obrigado. Então, interpretamos assim aquele dia. Isso foi o Espírito Santo nesses tempos, estudando, que me orientou nisso daí, que eu nunca vi
inverter o assunto para deixar mais claro. Que um dia eu estava numa igreja lá, no pastor Rich lá, conversando nesse assunto, né? Depois de terminar o culto. Aí um irmão falou assim, o irmão está mudando. Eu não estou mudando, é feito dias tudo. Aí eu li assim, vamos supor que fizesse essa pergunta. Eles perguntaram para Jesus, aquele que repudiar sua mulher, não sendo por fornicação, a outra diz por relações sexuais ilícitas, casar com outra ou com outro comete adultério, e casar com a repudiada também. Eu falei, é feito de estudo, né, para a gente exercitar a mente. Se perguntasse para Jesus assim, e sendo por causa disso, qual é a resposta que a gente espera? Sabia que ele ia dar? Não comete adultério. Se ele falou, não sendo por isso, por esse motivo de fornicação, que a outra é mais clara, aquela da Genebra, comete adultério. E sendo Jesus, só faltaram fazer essa pergunta, mas ficou no ar, e nós descobrimos. Então, se perguntasse, coisa aí, e se for por isso, e sendo, ele ia responder, aí não comete adultério, porque ela já teve relações sexuais ilícitas, ela cometeu adultério e ela já não pertence mais a ele. Então é isso. Aí no 10 diz assim, disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar, diz ele. Então a reação dos discípulos, naquele momento, naquele instante, parece cínica. Jesus aceita a resposta deles e diz que pode ser melhor não casar-se. Pode ser melhor. Mas somente, por que Jesus disse e o apóstolo Paulo também disse lá, ser melhor? Para servir ao Senhor. Um sozinho, solteiro, ele serve mais bem o Senhor que o casal, a família. É ou não é? Por que o Ofélia serviu muito bem o Senhor? Porque ele estava só, sem a esposa, sem família. Porque se ele estivesse com a família, com a Cornélia, ele não ia ceder a casa daquele jeito. Aí a mulher é dona da casa também. Já tem um problema a mais para cuidar. Então ele disse, o Senhor, porque Deus fez o casamento como se fosse uma união implacável. Deus fez o casamento. Então, agora vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios 7. Ora, agora que o apóstolo Paulo também dando instrução, e tem instrução dura aqui. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da fornicação, a outra já fala diferente, parece que fala impureza, você não vai escrever aqui, mas vamos ver. Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem seu próprio marido. Então, aqui o apóstolo Paulo diz, na outra versão diz, quanto ao que me escrevestes, bom é que o homem não toque em mulher. Aqui agora, 1 Coríntios, capítulo 7, é para frente, bem para frente. Então, o apóstolo Paulo dirige agora os assuntos que eles perguntaram por carta. No início do capítulo aqui, Paulo disse que bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas dificilmente um homem vai conseguir isso. Consegue. É difícil. Mas para servir ao Senhor, que é o caso que ele está dizendo, ele estaria mais livre do que sendo casado e tendo uma família. Por exemplo, não é correto que o homem não se case. Dizer que não se torne aquele caso. Se for no Senhor.
Tem isso também, não é casar, está falando do cristão. Como assim? Não sendo um jugo desigual com o infiel, aí o cristão casa e não peca. Sabe o versículo 2? Mas por causa da fornicação, a outra versão diz assim, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. É uma regra para não somente para todos, seja cristão ou não cristão. Quer dizer, mas principalmente aos cristãos, aos crentes, que estão no caminho do Senhor. Então, os crentes que estão no caminho do Senhor é para viver no caminho, viver nele, com o Senhor adiante, Ele está seguindo alguém. Agora, o cristão, ele não deve estar andando como não estiver seguindo ninguém na frente. Mesma coisa, um regente, qualquer coisa, você está seguindo assim, tudo sem rumo. O cristão não é para viver desse jeito, sem rumo. Agora, olha no 3, aí começa a ficar apertado. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Uma outra versão, está escrito assim, ó. O marido concede à esposa, quer dizer, para a esposa ou junto à esposa, o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Então os dois devem ser unidos nesta vida, com amor, com bondade, de ânimo. Se não tiver ânimo, não vão viver. Comparar com alguém, um ou outro, com tolerância. Se um não tolerar o outro, não vai viver. É uma experiência que eu tentei, está de 40 anos casado, 50. Mas esses casados, começando agora, eles não sabem o que vão encontrar para frente. Quantas vezes o casal noivado, lembra como o Fé dizia? No noivado era aquele rasgar de seda. Tudo. Amém, amor, dar abraços e beijos e tal. Não, eu não entendo a simplicidade da ingenuidade. Né? Anda assim, tudo agarrado, você não vê um. Quando casam, que é para andar agarrado, que você fica tudo longe do outro. Você lembra que ele falava isso? Aí que teria que estar agarrado. Uma vez ele corrigiu no mesmo de outra igreja, que Zé Camargo lá até para mim. Você viu uma oferta? Porque ele estava pregando e estava sentado bem na frente do outro, na mão do outro. Ele chamou lá. Não. Porque não pertence, aquele jeito dele. Fica deu um problema danado. Você nem imagina. Algum deve saber disso. Então aqui, marido, que pague a mulher. É para pagar a mulher. Satisfaz a mulher e ao marido também. No marido, a mesma coisa. O 4. A mulher, o 4, versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Para entender bem, todos têm que acompanhar, sabe? Acompanhar a leitura, tudo, né? Agora, a outra versão diz assim, ó, que é a mesma do João Paulo, que está batendo, né? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, refere-se ao feito que o marido e a mulher
se pertencem um ao outro. Que fizeram uma só carne, né? Já vimos no passado. Não é que ele é dono dela, quem é dono é Deus. Que a mulher, vice-versa, deve ser obediente, submissa até quando não peca contra Deus. Em todo sentido, o cristão deve ser submisso ao patrão, qualquer outra pessoa, quando não vai ofender a Deus, vai desobedecer os ensinos de Deus, os ensinamentos de Deus, as ordens de Deus para obedecer a homens. Pecado aí não. Então, estes versículos são notáveis, porquanto revelam o ponto de vista de que parece estar muito adotado para o seu tempo. Uma saudável capacidade da sexualidade da mulher é a compreensão da completa igualdade existente entre um homem e uma mulher. Esse estudo está na Genebra, a Bíblia que eu tenho lá está completa esses estudos. Então, quer dizer, na área mais íntima, outro também a gente vai estudando e vai completando, vai tirando uma parte, vai expondo o outro, né? Vai interpretando. Na área mais íntima do relacionamento, na vida conjugal, entre o casal, principalmente se forem irmãos em Cristo. Por isso que se casar julgo desigual não vai ter essa comunhão, os dois com a intenção de servir a Deus. Então, onde um casal, principalmente se forem irmãos em Cristo, mas se não forem irmãos em Cristo, aí é difícil. É difícil. Um servo de Cristo e outro servo do diabo. E se não for servo de Deus, é servo do diabo. Você imagina que está convivendo com uma pessoa, quem entende isso aí, ele fica pensando isso daí. Olha, ele escolheu, ele tem que ir até o final. As Escrituras não dão qualquer apoio à noção de que as relações sexuais visam unicamente o aprazimento do marido. O apóstolo Paulo, ele ensina aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que uma abstenção temporária do sexo de maneira similar ao jejum. Quer dizer que na hora da oração, não é? Tem hora na hora da oração, isso assim. Mas ele não permitia uma abstinência demorada para não dar brecha a Satanás na vida conjugal. Quando fala essa parte, é tudo que inclui na vida do casal. É o carinho, é o amor, é tudo daquela relação. Porque um homem com uma mulher que não é sua esposa, a relação dele com ela é muito diferente. É muito diferente. Ele não pode ter aquela confiança, aquele concheiro que não tem com a sua esposa. Às vezes ele deixa com a esposa não é tanto e não fica com uma parceira, com uma amiga, vamos dizer, uma companheira, uma irmã, por exemplo. Outra mulher estranha, mulher é mulher. Eu via um ditado primeiro, quando era menino ou jovem, parece que nem não usa mais isso. Mulher para mim é homem. Não sei se eu me soube de falar, mulher é homem. Mulher do outro. Né? Então, Deus requer que haja união sexual como parte do matrimônio. Isso é óbvio. Ao fim, não vos priveis um ao outro, senão, olha o que o apóstolo Paulo diz, por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa
intemperância. Agora, leia aí, irmão Paulo, que aqui eu não escrevi nessa aqui, eu não vi a outra, repara, 5, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amém. Olha aqui. Quando ele falou assim, consentimento mútuo é de acordo com o outro. Então dá a entender que se um não concordar, então não deve. Então, vice-versa, faz parte. Então não é para privar, não é para rejeitar, não é para brecar, frear, impedir. Aqui o apóstolo Paulo ele dá uma saudável compreensão entre o homem e a mulher. Na área mais íntima de seu relacionamento. Para o quê? Para não pecar. A Bíblia ensina tudo o que nós precisamos saber. A Bíblia tudo. Não existe na face da terra um livro com os tantos ensinamentos e tudo que você precisar, que nós precisamos estar aqui. Não precisa em escola. Na escola você precisa aprender a ler, escrever, matemática, outras coisas, etc. Você sabe ler, aprendeu a ler? Aí vamos ler a Bíblia. A Bíblia deve ser lida. Eu me admiro no Daniel que ele fala, porque ele leu a Bíblia. Eu não li tanto como ele, eu leio bastante. Mas eu não sei quanto eu leio tanto falar assim. O pastor Rich também fala dele, eu leio bastante. A Bíblia é para ser lida, entendida. Então, aqui, a vida conjugal, prazerosa, para ser prazerosa, tem muitos que não tem prazer na vida. Uma briga, uma disputa, um ciúme, uma contenda que chega até separação. Então, a vida conjugal é prazerosa do marido e a esposa. O apóstolo Paulo ele ensina uma abstenção temporária do sexo de maneira similar ao jejum, ou à oração, ou dedicar às coisas de Deus. Como é que você vai dedicar nas coisas de Deus se já estão em amor, estão em namoro? Quando você vem da igreja, na hora de estar no culto, fica aí com garra, abraçando, beijando e tal, certo? Não funciona. Ora, tem hora para tudo. Então, você está no meio dos outros, de festa, para as pessoas estar desse jeito, tem que ter um respeito. Né? Então, não tem a hora para tudo. Mas ele também não ensina uma abstinência demorada. Deus requer que haja união sexual como parte do matrimônio. E sabe que está tudo errado no mundo? Ninguém segue o plano de Deus. É para ter filho, para popular. Já com tudo que está entendido, não cabe mais em todo o fogo que tem. Estou fazendo tudo antes disso, de ser tudo. Né? Eles falam antes do casamento. Naquele momento já fez uma só carne, é filho, ninguém é responsável. O casal que deve ser responsável, o pai e a mãe, para criar os filhos de onde? No caminho do Senhor, o jovem, no caminho do Senhor ensinar. E é só a morte para separar, é isso que diz. Isso é o plano de Deus. Mas pode separar antes, como nós vimos aqui. Que Deus não agrada a Deus. A não ser por consentimento mútuo, de acordo com os dois, por algum tempo, para aplicar-lhes a oração, a servir a Deus, por exemplo. Não é obrigatório, não é uma lei, mas foi dado como sugestão do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. E depois ajuntai-vos outra vez, ele disse, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Aí o problema está o inimigo. Satanás destrói. E está por aí. Falta de sensualidade, de comportamento, de rejeição de um
jeito, não tem mais paciência. Acabou as paciência. A gente viu isso no passado, a gente foi criado ali, criança dos nossos pais, lembra dos avós. A paciência que tinha. Hoje eles têm poucos filhos, mas não sabe, mesmo eu, não sei. Tem dois, eu tenho dois. Né? Agora a experiência que tem aí, eu bastante filho. Eu penso que meu pai tivesse só a minha mãe, eu, o mal. Quem que cuidou tudo dele lá, a fina da vida dele? Foi os caçulos, os novos, os derradeiros. Ele não precisou de creche, Não precisou de creche, com a lembrança. Não precisou, numa casa não tinha creche. Irmão. Nós não frequentávamos o centro de saúde, morávamos no sítio, remédio caseiro, chá de todo jeito. Então ficava criado tudo com saúde. Não ficava doente, eu não sei como. Friagem que tomava. Muitos hoje na cidade não sabem o que é isso. Frio. Eu não sentia tudo animado. Quantas crianças descalço, tinha saúde, vivia. Eu nunca dei descalço, graças a Deus, nunca nós comemos. Mas eu via os vizinhos, trabalhava descalço, andava descalço, ninguém ficava nem com o nariz correndo. Hoje está uma fraqueza total. Os alimentos não tinha veneno. É isso aí, vocês. Olha. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, o apóstolo Paulo falando. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Então o apóstolo Paulo diz, ó, que fosse que nem eu. Ele deu um exemplo. Então, sinal que o apóstolo Paulo era sozinho, não casou. Pela vida que levava, né? Só ficando viajando, pregando, ensinando. Digo, porém, eu sou solteiro, ele disse no rei. E as viúvas, que lhes é bom ser ficares como eu, ele falou. Ou ele era viúvo também, não sei. A Bíblia não diz, não pertence a essa vida dele. Agora não, mas, se não pode conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que arder. Vamos ver como que a outra diz? A outra versão diz assim: caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar-se do que viver abraçado. Está assim, hein, irmão? Então, caso, porém, se não se domine, tem que ter um domínio. Domina esses desejos. O homem, está falando aqui, se a viúva, o solteiro, se não se dominar, então casa, então tem sua mulher. Ou viver excitado, com assédio sexual ilícito, pecaminoso, abrasar-se de paixão desordenada, apetite sexual fora do plano de Deus. E tudo que for fora do plano de Deus é pecado. Então, 10. Todavia os casados mandam, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Está vendo? Olha. E hoje você estão cumprindo isso? Qualquer coisinha, a mulher está apartando do marido. No 11, o que ele fala? Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Bom, irmão, só que hoje está difícil confiar, né? Se a mulher se apartar do marido, ela vai reconciliar com o marido. E depois que ela se apartou, você vai saber o que ela está contando? Então, quer dizer, que tanto a mulher como o homem não devem separar-se por qualquer motivo. O motivo já explicou lá no começo do livro, né? Em Mateus. Só se for por fidelidade dela. Agora, por briguinha,
quer coisas, diferença de gosto, de opiniões, tanta coisa, né? Vai apartar. Quem deve separá-lo é Deus. Como? Pela morte. Jura que a morte nos separa. Nós vamos ver, foi muito grande isso. Eu passei por isso, eu sei. Faz tanta coisa. Mesmo separados, se estiverem vivos, continuarão casados. Se não teve pecado aí. A não ser que a mulher tome outro homem. Ou seja, ela case com outro. Aí aquele está livre para casar com outro. E seja virgem ou viúva. Senão vai cometer adultério. Cometeu o adultério, daí precisa continuar com aquele outro. Se não peca mais, vai não. Ele fala, vai e não peque mais. O que ele diz para aquela mulher? Disse, porque Jesus disse lá em João capítulo 8 até 11, sobre aquela mulher, vai e não peque mais. Não fique nessa vida. E Deuteronômio 24 também disse. Mas voltando lá em Mateus, onde estava lá. Agora, o homem, os pensamentos deles estavam equivocados. Voltando em Mateus, capítulo 19, versículo 11. Ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Em efeito, aqui é Cristo falando, ele está dizendo que todos devem casar-se, com exceção de uns poucos que são chamados de Deus, para fazer de outra maneira. O versículo seguinte nos diz, os quais são estes, 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados, que está falando de que é, pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino do céu. Esse aqui é melhor, foi mais vantajoso. Quem pode receber isto, receba. Primeiro, aquele que foi nascido já eunucos, quer dizer, não procria, né? Ele não deve nem casar. Que assim nascer no ventre da mãe já sim. Tem. E aí eunucos foram castrados pelos homens. Pelos homens, que muitos dos homens foram era empregado, né, de um patrão, o rei, etc. Assim. Então, para ele ficar, era castrado, imagina só que horrível, para não poder mexer com as mulheres, as empregadas, etc. Até hoje eles não fazem isso na Arábia. É o cuidador do harém, dos duques. O harém é onde estão as mulheres dele. Põe um homem para cuidar, mas o homem é castrado. Você imagina só? Sabe que esse homem vai obrigado? Não é porque ele pega pai. Sabe que não tem jeito, né? Você quer pegar ele? Não. Olha, você que isso é pecado. Você vai estar falando aqui, ó. Olha, já falo isso antes. Que até hoje eu não sabia que continuava isso. Obrigado. Mas, agora ele fala assim, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino do céu. Acredito eu que ele não veio fisicamente. Por ser, eu não quero servir a Deus, eu não quero casar, não quero mulher, não quero nada. Ele prende a Deus. Eu tinha um primo, Sérgio, vou falar o nome de Sérgio, eu conheci ele. Ele morreu virgem. Ele quase que ele andou depois no filho, achou que ia casar. Mas ele nunca tinha tido relação sexual. Só que na cabeça dele, ele era adventista do sétimo dia. Mas só que não cria bem como ela ensinava. Ele era muito zeloso das coisas espirituais, sem dúvida. Mas era imperfeito também, né? Todos são imperfeitos. Então eu não. Agora quem pode receber, receba. Um incidente de nascimento não tem impulso
que era o costume da época. Então, ela está dizendo que hoje, né, sem atividade procriativa, por esforço pessoal, não foram castrados. Como o apóstolo Paulo refere-se ao grupo útil, ele fala de este chamado do Senhor para tal tarefa, os quais seriam poucos. Quem está lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, não é bem esse assunto, né? Lá fala a mulher sujeita ao marido, etc. O 13 aqui, em Mateus. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. O número de meninos ouvindo ensino quanto à santidade do matrimônio, conforme o dado por Cristo, eram muitos. E trouxeram os meninos a Jesus para que eles os abençoassem. Sua inteligência era mais alta que a dos discípulos que tentaram impedir essa ação. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui muito engano aqui. Por que ele falou? Os meninos, dos tais é o reino dos céus. Não é que está dizendo que eles já são salvos. Eles necessitavam também de ouvir o Evangelho, de ouvir a palavra de Deus, para poder seguir a Cristo. Os meninos são dependentes dos seus pais. Então ele falou também, tem essa parte. E os cristãos devem ser totalmente dependentes de Deus por Cristo. Pelo que os meninos são um exemplo. Os discípulos consideravam as crianças como os embaraços na obra de Jesus, mas Jesus as acolhe. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Vamos parar aqui. Jesus sempre tinha gente fazendo perguntas, questionando. Esse bom mestre aqui, eu estava lá em Marília, irmão, mas tem propósito em tudo na vida do cristão. Quando eu estava lá para ser atendido no banco que estava lá, sério, era com uma mulher, idosa, e saiu o assunto, e vai, puxei o assunto, o evangelho, me identifiquei a ela, o que eu era, o que eu fazia, e estava entrando no fundo, ela era evangélica também. Eu não vou dizer que sou evangélico, sou cristão, né? Que o evangelho virou moda. De evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Né? O evangelho quer dizer isso. E ela depois saiu desse assunto. Só que ela não estava entendendo bem várias coisas, fui esclarecendo. Que Jesus também não considerou bom. Para Deus, eu expliquei para ela. Não é que Jesus não considerou bom. Eu fui explicando para ela. Porque ele viu Jesus como um bom mestre. Um mestre com os professores inteligentes, sábios, como tem hoje. Ele não viu ele como Deus. Ele não chegou como Deus, como Messias. Senão Jesus não respondia. Por isso que Jesus respondeu para ele a pergunta. Dali foi longe, foi no oração. Foi todo o tempo que estava lá. Porque eu peguei a ficha 66. Você imagina só quanto que eu esperei? Ele passou a hora que eu nem vi. Está vendo? Falei para o mercantil, eu disse. Está em Marília. Irmão Paulo. Não bem que tem um motorista que é Deus que colocou. Né? Porque socorre. Então, domingo ele continua. Se Deus permitir. Se ele não permitir, nada acontece. Amém? Quem eu vou louvar agora? O Paulinho. Agora, dia 21, dia 21, como é que é isso? É 20 e 21, não, Paulo? Que eu ali, lá, deixa eu ver, eu acho que é. Sábado e domingo. Eu já falei para o irmão Antônio, sorteio de dia, vem preparado, porque não vou estar sábado e no domingo, nem o irmão Paulo. Então o irmão Daniel fica com o pai dele, às vezes ele não vai ser,
Mas esse preço. É julho, em julho, tá bom, eu vou desde já, falei para você falar para vocês, fiquem atentos. Aí eu programa. Vocês ficam atentos aí, porque senão Tá longe? Sábado à noite, domingo. passa que nem vê, julho. Domingo à noite. Tem que Ó, mostrar tem- isso. É para ir sábado de amanhã, dia 20, para almoçar com eles lá. Prévio no sábado à noite e prévio no domingo à noite. Domingo eles não têm culto lá, dizem para mim. De manhã. Domingo de manhã. Mas como sempre é aniversário, lá é o pastor Valdir Ferro do prédio. Aí ele falou assim, eu vou pedir uma sua observação. Também, então eu vou para ouvir. Falei, então, ao invés de entrar no estudo domingo de manhã, você traz o estudo. E assim, quando fica domingo à noite, ele falou, pós aqui, vai na segunda-feira, que é muita imprudência viajar à noite. O Paulo está à disposição, tudo vai levar a casa, leva no quarto. Julho. Julho. Agora já tinha ficado sábado. Próximo. 20, É. 21. 20 e 21. E No ele, programa lá. então, se Deus permitir, a Auriframa. Então, Você não vai. Mas vem. Vamos programar com a graça de Deus, mas vem preparado assim. não pode ser não, domingo de manhã, se tiver assistindo. Mas eu creio que for dois, eu quero que é para um, não tem ninguém aqui, mas fica, né? Eu tenho passado com vocês. A gente preocupa, sai eu preocupo, né? Agora lá convidou, ligou outra vez, está disposto, pastor, eu faço assim, Deus permitir. Aí vai contando, Deus permitir. Agora, amigo, senão não vai embora. Ô, senhor. Ai, errado. Não, é isso aí que eu quero. Vai vir aqui no Alpine. 386. 386. Já Se eu tivesse 1000 votos. Se tivesse 1000 votos. Isso, meu Deus. Só toca em Ré maior e toca em Mi menor. Não toca em 16, 38. 386. Esse já começa isso aqui, ó. Pegar outro, tá tudo errado.
Ele vai ouvir tudo lá, porque só que de manhã ele já pode compartilha. O Facebook tá cheio. Então vai escutar falando, então vou mandar um abraço para ele. Irmão Ari e Ardone, não, tem outro nome antes. Ari Roseli Abreu. Ardone não é, acho que é Abreu. Ixi. Pessoa que vergonha, se esqueceu o nome dele lá, ele vai falar, ei, pastor. Irmão Paulo, termina com uma oração. Senhor, agradecemos, né, por mais esse dia, por estarmos aqui, por Senhor nos ter trazido, né, por tudo que tem feito por nós, dado sustento físico, né, e espiritual. Amém. Pedimos, né, pelo culto da noite, pedimos, né, desde já pela viagem, lá que o Senhor possa nos abençoando, que tudo corra bem. Abençoe, né, cada um de nós, nossa família. Abençoe aqui, né, que o Senhor esteja abençoando, né, ele, a sua família, dando ânimo. Amém. E agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, né, que o Senhor nos possa dar um bom dia, isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.